Trânsito seguro, tecnologia, valorização dos motoristas, operações rentáveis. Seja bem-vindo à temporada 2025 do MSCast, o podcast oficial do Mobilidade Segura Experience. Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um episódio do MSCast, que é o podcast do Mobilidade Segura Experience, o evento que está acontecendo aqui em setembro na Ambipar, em Nova Odessa. E a gente está aqui com a presença ilustre do senhor Ricardo Tostes, que faz parte da diretoria do Sindicarga, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Rio de Janeiro, um dos mais antigos do Brasil. E veio aqui abrilhantar o nosso evento para falar sobre essa questão de segurança. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu tenho a impressão que é o mais antigo do Brasil. É o mais antigo. É o que eu ouvi falar e faz sentido em função do Rio de Janeiro ter sido capital do Brasil. Exato. Né? E lá tem grandes nomes, pessoas que fizeram assim, um grande serviço ao setor de transporte rodoviário brasileiro, e do qual eu tenho muito orgulho de hoje estar como diretor de óleo e gás, que assim, é um segmento específico, né, da indústria do Rio de Janeiro. Estratégico, exatamente. E de ter sido convidado aqui para esse evento, o presidente Felipe lá, que é um grande apoiador desse tipo de qualquer iniciativa para safety, para security. A gente, no Sindicarga, tem um trabalho muito forte de security, mas vou deixar você fazer as perguntas aí para mim. Não... Claro, e o Sindicarga tem sempre dado muitas contribuições para o transporte brasileiro, uma delas o presidente da NTC, o Rebuzzi, né? Eduardo Rebuzzi, uma figura ilustríssima, e é um cara que, como eu falo, toda vez que eu encontro com ele, Rebuzzi, já escreveu um livro, ele tem que escrever uns 3 livros aí para a gente aprender com ele, muito conhecimento. Com certeza. E eu queria que você contasse para a gente aqui no nosso podcast sobre a importância que este evento tem aos olhos do sindicato de vocês no Rio de Janeiro, o motivo de você estar aqui e essa questão da mobilidade segura que não só concerne às empresas de transporte e aos embarcadores, mas é uma questão para a sociedade brasileira, né? Então, vamos pensar o seguinte, você tem um caminhão, aquele caminhão ele vai estar trafegando por algum lugar, e olha como é que ele afeta a tudo e a todos. Ele afeta ao dono do caminhão, ao cliente que está transportando, à comunidade por onde aquele caminhão está passando e ao consumidor que vai estar recebendo ou consumindo aqueles produtos. Então, eu já vi alguém fazer algum tipo de analogia que a questão do transporte é meio que no órgão humano é como se fosse o sangue, né? Você tirou o sangue, não tem órgão melhor ou mais importante ou menos, ou seja, você precisa realmente... E eu acho que eventos como esse aqui são eventos fundamentais. Eu fiquei muito entusiasmado em conhecer o evento, porque a gente precisa discutir isso, precisa falar mais, como eu ouvi ali no início das apresentações ali, a gente precisa compartilhar. Não adianta eu criar, por minha própria consciência ou algum outro associado lá, criar uma iniciativa de segurança e aquilo ficar preso só na empresa dele. Sim. Porque... como também foi dito ali agora no evento, não adianta eu ter a minha empresa com o máximo de tecnologia e vem um outro caminhão e vai abarroar com o meu caminhão e vai criar o mesmo problema. Então, essa cultura de segurança ela precisa ser disseminada e assim, eu dou meus parabéns por um evento como esse, é maravilhoso para discutir. Nós, inclusive, conseguimos convidar alguns clientes de óleo e gás do nosso segmento já para vir aqui, porque, como foi dito lá, não tem que ficar preso só às empresas do downstream, do upstream, a gente tem que ir diversificando para todos os segmentos, todas as atividades. Isso que você disse é muito interessante, né? Cuidar do ecossistema como um todo, né? A gente sabe que a cultura de segurança vem muito forte das empresas que trabalham produtos perigosos. Eu creio que no seu segmento de óleo e gás isso aí é uma questão muito importante no dia a dia. A gente teve aqui os cases das transportadoras de combustíveis que trabalham muito bem isso, mas realmente é um discurso que precisa ecoar para as outras áreas da sociedade. Inclusive, o primeiro painel foi dito sobre a gestão de mobilidade segura nas grandes empresas para que seja copiada nas pequenas frotas também, né? Sim, exatamente. Particularmente, eu também estou vindo aqui para a gente apresentar um case da nossa transportadora, que a gente está trazendo uma outra discussão
em algum momento lá da apresentação, vai me ser perguntado assim, mas vem cá, por que você quis ou por que você resolveu investir ou gastar o seu tempo ou o seu dinheiro nessa questão do álcool, por exemplo, da alcoolemia, né? Isso foi um desafio, um encontro que eu tive há uns 6 anos atrás, mais ou menos, com um professor do Instituto Federal Fluminense. Ele estava apresentando um produto lá, que era um simulador de guindaste. Eu falei, professor, ótimo, eu ouvi aqui, mas assim, muito mais por educação. Meu interesse, a minha preocupação nem é tanto essa. Eu tenho uma preocupação muito grande ainda sobre a questão do álcool na direção. Falando de safety aqui, né? Ainda é um problema, né? É um problema ainda gravíssimo. E que, de um modo geral, a gente fecha os olhos para isso. Posso te dar um exemplo. Basta você organizar um happy hour, chama amigos ou clientes e você vai ver lá, no final da festa, metade está olhando lá o Uber para ir embora e metade só olhando se tem alguma lei seca no caminho para o cara desviar. E aí eu me pergunto assim, mas vem cá, essas pessoas são ruins, são criminosas? Não é, cara, só é tudo gente do bem, é tudo gente boa. Eu fico refletindo o que teria sido de nós se a legislação não tivesse obrigado a usar o cinto de segurança. Estaríamos nós usando o cinto de segurança? Exato. Ainda há motoristas que têm relutância em utilizar o cinto de segurança, mas você citou um assunto que realmente é muito nevrálgico. Inclusive, o Rio de Janeiro foi um case nacional e foi pioneiro, começou lá a questão das blitz de lei seca. Né? Isso começou em 2008, né? A gente já está aí com mais de 17, quase 18 anos da lei seca. Inclusive, foi a primeira notícia publicada no meu portal, no Transporta Brasil. A gente inaugurou falando sobre essa questão. E lembra lá no Rio que era um pavor, né? As pessoas procurando as vias que não tinha essas blitz. Hoje melhorou muito. Existem tecnologias nos veículos, inclusive com o bafômetro para você ligar e acessar o caminhão, mas ainda é uma questão que precisa de atenção, né? Então, quando eu tive essa conversa aliás, fazendo até puxar um gancho antes, eu tive uma reunião com o deputado Hugo Leal, né, que foi o propositor da lei seca e tal. Sim. E aí eu falei com ele, Hugo, mas você vê o que aconteceu, né? Ação e reação, né? Então, você fez ali uma proposta excelente, que certamente salva vidas. Alguém foi lá e inventou um aplicativo para ficar desviando. E aí ele sorriu e falou, fazer o quê, né? Então, beleza, a gente tem que ter outra reação àquela ação que alguém tomou e aí essa briga continua, é o Tom e Jerry, né? E aí o que acontece? Nessa conversa que eu tive com o professor na época, eu falei assim, eu ainda tenho problema com álcool. Ele falou, mas como assim álcool? Eu falei assim, não que eu esteja tendo evento na empresa, mas para mim é o maior terror. Por quê? Num evento desse de mobilidade segura, o que a gente está buscando aqui? Acidente zero. Todo mundo ali quer acidente zero. Sim. Se isso é utopia, se isso é factível, não importa. Importa é a gente tentar sempre atingir. Você vai jogar um jogo de futebol, você vai sempre com a vontade de ganhar. Se você não ganhou, é porque não deu. Exato. Né? É mais ou menos, acho que o propósito de todo mundo que está ali. Então, quando eu falei com ele, eu falei assim, além da gente querer o acidente zero, preservação da vida, no caso do álcool, ele é o único evento que ele tem a capacidade de transformar um dano, e essa é uma concepção minha, para um dano catastrófico. O que eu quero dizer? Para qualquer tipo de dano de acidente, de um modo geral, eu vou ter um seguro contratado, porque eu faço a minha proteção patrimonial. Meu cliente exige, ou se ele não exige, eu tenho essa minha preocupação. Ok. Só que se houver a caracterização de que houve álcool, é o único que dá strike, ele derruba todos os seguros. Seguro de vida, de casco, de carga ambiental, tudo. Vou perder o contrato, responsabilidade civil. Posso expor a marca do cliente, posso expor a minha marca, se isso for parar aí numa TV, aí, num horário nobre, por exemplo, olha o dano catastrófico que isso pode causar. Sim. E aí, quando eu expliquei isso, o professor abriu o olhão e falou, caramba, mas não existe e tal. Eu falei, professor, olha, o que existe aí é muito caro, ou não está funcionando, ou não está completo. Enfim, nós fizemos uma coisa que eu nunca tinha feito, a nossa empresa tem 74 anos de mesmo CNPJ, na época era CGC, não sei se você vai lembrar do antigo, claro. Né? Mas assim, é uma linha, e nunca tínhamos feito isso, nenhum projeto com uma universidade pública, nem sabia como fazia isso, né? Eu dei sorte de encontrar um professor realmente que entrega aquilo que promete,
e fizemos um projeto, começou como iniciação científica, depois ele virou um projeto financiado pelo Embrapi. Eu não sei se as pessoas aqui do podcast sabem, mas tem muito dinheiro para projeto, ou seja, quem tiver uma boa ideia, caramba, eu tenho isso aqui que eu gostaria de desenvolver, leva isso para uma universidade. Lá tem professores que vão encampar isso e pode transformar o projeto, e ele é financiável. Você entra com a parcela mínima de recurso, o resto é tudo financiado a fundo perdido pelo governo federal, pelo SEBRAE, ou seja, você tem várias linhas, FINEP, existe dinheiro para projeto. Só que na nossa vida empresarial a gente normalmente não se depara com isso. A gente fala, cara, eu queria desenvolver isso, como é que eu faço? Se você for... Eu tenho condições de, na minha empresa, contratar 3, 4 especialistas, professores, dinheiro para isso. Quantas horas de desenvolvimento? Não dá. Enfim, fizemos isso. Isso transformou numa startup. A gente já tem na nossa empresa há pelo menos aí uns 3 ou 4 anos ele rodando, estava rodando em projetos pilotos, né? E agora, desde o ano passado, outubro do ano passado, a gente lançou como produto e agora a gente está comercializando. De um produto que já está há 4 anos rodando nos nossos caminhões, ou seja, então não é um aparelho que é para dar defeito, para dar problema, ele está funcionando. Como ele foi desenvolvido dentro de uma transportadora, a gente pôde colocar a dor que me traria se eu estivesse comprando um produto, sei lá, vou citar aqui país, mas mas enfim, um produto estrangeiro. Tá. Que seria o seguinte, por exemplo, eu botei lá o aparelho, mas tem uma calibração, ela vence, quando vence? Vence anual, eu vou ter que parar o caminhão lá da minha operação, ou a empilhadeira, ou o guindaste, porque assim, esse etilômetro que a gente acabou desenvolvendo, ele é um etilômetro para ser... Nós tivemos num cliente que é a maior empresa de óleo e gás do Brasil, para não citar o nome, mas dá para imaginar. Sim. E a gente foi apresentar o produto, e eu lembro lá o gerente, quando ele foi apresentar para o público, ele falou, gente, olha só, isso aqui, a gente não pode escolher marca, a gente só está mostrando para dar conhecimento para vocês, mas no nosso ponto de vista, e eu concordo com ele, isso deveria ser colocado em tudo que depende de alguém para ligar. Barco, empilhadeira, guindaste, caminhão, carro de passeio, em tudo que depender, precisa desligar. Porque o álcool, ele é um problema, como eu falei no exemplo anterior. Não estamos falando de pessoas más, não estamos falando de criminosos. Mas as pessoas tomam um negocinho e fazem aquela autoavaliação. Não, estou bem para dirigir. Quem é que não passou por esse tipo de circunstância? Estou bem para dirigir. Então, quando a gente instala isso no veículo, e no nosso caso, na nossa empresa, a gente começou instalando nos caminhões, mas, por exemplo, todos os veículos da diretoria, da gerência, a gente já colocou logo de início, para o motorista entender que o exemplo também tem que vir de cima. Está todo mundo instalado lá. Ele exerce o bloqueio de partida, e eu não sei se você chegou a visualizar dessa forma, mas eu costumo dizer o seguinte, quando você não tem um etilômetro na sua frota, o seu problema pode ser o álcool. Mas quando você passar a ter, quando você tiver um etilômetro, o seu problema é outro. Agora, o seu risco é de fraude. Perfeito. Porque as pessoas vão querer fraudar. Tentar burlar o sistema. Exatamente. Então, você precisa botar uma câmera, você precisa ter gestão sobre aquilo. Vamos imaginar, vamos sair do mercado corporativo. Vamos pensar, pai de família, alguém que deu um carro para um filho ou para a filha que vai para a balada. Será que a pessoa já não ouviu uma história de alguém que perdeu o filho, que tombou, acidente? É muito comum. É muito comum isso. Então, o que a pessoa precisa? Ter gestão. Na hora que estiver soprando lá, saindo da balada, vai ter que chegar no WhatsApp ou no sisteminha que a pessoa olha, foi meu filho. Ué, por que outra pessoa está soprando isso? Então, você entendeu que uma tecnologia ela vai puxando outra tecnologia. É verdade. É uma coisa assim, impressionante. E eu me dá orgulho da gente estar participando disso. O Sindicargo, o presidente Felipe lá dá todo o apoio em relação a isso, de quê? Algo que realmente pode transformar. E não tenho ilusão. Eu imagino que, assim, uma vez que esse produto comece a rodar no mercado, vão criar formas de burlar. A gente já tentou, já pensou em várias. Por exemplo, o nosso aparelho ele tem um sensor de sopro. Porque como é que a pessoa pode soprar? Ela pega uma bola de soprar e bota ali e vai pegar aquele ar do aniversário lá e vai botar para soprar. Ele Mas bota é uma assinatura também, aquele sopro humano, ele tem uma assinatura. Exatamente. Então, por exemplo, meu neto de 6 anos, eu peço ele de vez em quando, Joaquim, sopra aí para mim. Ele não consegue, porque é um sopro de uma criança. Certo. Então você tem que ouvir 3 segundos, aquele bi, 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 porque você atingiu um nível que a gente acha que é o range de um sopro humano. Isso é mecanismo antifraude, entendeu? E qual é o nome da startup e do produto? É Seguir Enterprise.
e a gente já está testando com vários embarcadores, né? O pessoal está homologando, tem toda uma questão legal para se discutir como é que eu implemento. Mas assim, eu acho que quando alguém pensar em colocar um aparelho desse, ele tem que responder a primeira pergunta. O que você quer? É evitar o acidente? Então, evitar o acidente. Certo. Por que eu estou te colocando isso? Porque vai ter em algum momento uma discussão assim, sempre as pessoas vão ver, mas esse aparelho ele tem Inmetro ou não tem Inmetro? Precisa ter Inmetro ou não tem? Eu não sei se a gente teria tempo para discutir isso aqui no podcast, mas eu acho que o importante é o seguinte, esse aparelho está dentro da calibração, e ele vai estar rodando lá com o cliente com o objetivo de evitar o acidente e isso ele vai atingir. Qual que é o nível de tolerância para concentração? Zero. Tem que ser zero. Né? Existe uma tolerância zero alguma coisinha lá com a tolerância do aparelho, como vem no manual da plaquinha lá, ele vai dizer com a tolerância, mas a gente procurou regular no zero absoluto. Clientes que já tinham outros etilômetros que estão testando nosso dizem, olha, o de vocês parece ser mais sensível e tal. Porque a gente não queria que o motorista soprando aqui desse zero e de repente ele para soprar da PRF e vai dar um número diferente. Então vamos tentar ter o maior rigor. Se tiver que haver algum agravame, é melhor que seja antes do cara iniciar a direção dele. E como que uma transportadora pode procurar esse produto, ao se interessar nisso, para instalar nos seus próprios veículos? Então, pela internet, na hora que clicar, vai achar o site seguir, CIGHIR.com ou .com.br e a gente consegue fazer as instalações, as POCs, a gente já tem a plaquinha, já vai ter a telemetria, ele consegue enxergar os eventos na hora que ele transmite, ele chega aos eventos. Então, assim, voltando aqui, nós estamos falando de uma empresa do Rio de Janeiro, com um representante do Sindicaga do Rio de Janeiro, e de uma coisa que o nosso forte atualmente no Rio de Janeiro tem sido a parte do security, que é essa parte focada no roubo. Mas não tem só roubo, a gente tem acidentes, a gente tem problemas ainda gravíssimos. E no nosso caso no Oligás, por que é essa preocupação? Porque os valores das mercadorias são estratosféricos. Exato. Você vai trabalhar um equipamento ali a 10 milhões de reais, a 15. Ele não serve para ninguém, não tem objetivo de roubo. Não é receptável. Não é receptável. Você usou a palavra certa. Mas olha o dano e o prejuízo que tem. Exatamente. Perfeito. Ricardo, muito obrigado por participar aqui da nossa conversa. Eu conversei com o Ricardo Tostes, que é representante do Expresso Predileto e também do Sindicato do Rio de Janeiro, trazendo esse case interessantíssimo aqui para o nosso evento Mobilidade Segura Experience. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu demais. E você aí que transporta o Brasil de verdade, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando os nossos conteúdos direto no MSCast. Até a próxima.